Oi, queridos! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi, pessoal do YouTube! Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, se inscrever no canal. Isso tudo é muito importante pra gente que tá aqui toda semana, né? E aí, já vendo aqui o Denis. Boa tarde, Denis, tudo bom? Boa noite já, né? Boa noite. Eu acho que na semana passada a gente definiu que seria boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Imenso prazer ter vocês aqui para mais uma Pena Live. E nós vamos estudar muitas coisas maravilhosas hoje. Hoje eu vou precisar de um voluntário para morrer enforcado, né? Num grande evento. Vamos fazer um grande evento de enforcamento. Lembrando, gente, né? Para quem ainda não tá acostumado, que esse eu só mato quem eu amo, tá? Primeira coisa, eu só mato quem eu amo. Segundo lugar, tudo em nome da ciência, né? Tudo pelo bem da ciência. Então, boa noite, Márcia, minha querida Souza, Onca Souza, Lari Larie, adorei. Boa noite para todo mundo que tá chegando. E vamos lá, vamos para mais uma Pena Live. Vamos estudar mais um pouquinho de direito penal aqui. Ralph Honorato, boa noite para todo mundo que tá chegando. Boa noite para vocês também do YouTube. E sem maiores delongas, né, gente? Deixa eu falar. O material já está disponível lá no nosso grupo do Telegram. Então não deixe de se inscrever no grupo do Telegram. Riquelme, boa noite. Não deixe de se inscrever no nosso grupo do Telegram. O link está lá na minha bio do meu Instagram. Tá como Elomeroto, Pena Live. Para quem é do YouTube, né? Tá como Elomeroto Pena Live. E lá vocês vão receber todo o material, vocês vão ter acesso a todo o material de todas as Pena Lives que já aconteceram, inclusive da Pena Live de hoje. E hoje, gente, nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a questão das etapas do iter criminis, em especial, e vamos diferenciar aqui brevemente, né, porque o nosso tempo é muito curto, mas nós vamos diferenciar brevemente a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, que são matérias que despencam nas provas da OAB e que você precisa saber, né? O aluno, ele costuma se confundir muito. Então, Natália tá chegando, Carlos Eugênio, Júlia França ou Franca, todo mundo tá chegando aqui. Bora lá então, gente. E aí vocês já vão pensando em quem quer morrer enforcado hoje, tá? Claro que tudo pelo bem da ciência, né? Vocês já sabem isso, só mato quem eu amo, faço isso pelo bem da ciência, mas eu vou precisar de um voluntário para morrer enforcado hoje, tá? Num grande evento, numa grande festa, como se não existisse pandemia, inclusive. Vão pensando aí, quem quer ser morto hoje por mim, né? Eu diria, olha, Riquelme já levantou a mão. Ai, coisa linda, Riquelme, então vai ser você. Coisa maravilhosa, né? Vou até anotar aqui. Riquelme aceitou o meu convite de morrer hoje. Olha, Riquelme, se te ajuda, você vai morrer de uma forma esplendorosa, tá? Vai ter festa, vai ter salgadinho, vai ter banda, vai ter tudo pra gente assistir a sua morte, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, Riquelme. Eu diria que é a morte mais emblemática da nossa Pena Live, pelo menos da nossa Pena Live de teoria do crime. É a morte mais emblemática, tá bom? Ajuda, né? Pelo menos não vai cair no esquecimento. Bom, gente, antes de falar do enforcamento do Riquelme, eu queria falar pra vocês sobre a diferença entre consumação e tentativa. Então, aqui na nossa Pena Live, nós vamos começar a estudar as etapas do iter criminis. Professora, o que é iter criminis? Iter criminis nada mais é do que o caminho do crime. São as etapas que o crime deve percorrer para que ele reste consumado, para que ele seja consumado. E o que é um crime consumado? Né? Então, a gente precisa saber o que é o crime consumado. Crime consumado é aquele no qual foram realizados todos os elementos constantes na sua definição legal.
Isso tá lá no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso velho e bom homicídio, né? Porque todo mundo entende o tipo penal do homicídio simples, que é o matar alguém. Então, veja, se o tipo penal fala em matar alguém, quando que o crime de homicídio simples estará consumado? O crime de homicídio simples estará consumado a partir do momento em que alguém tira a vida de uma outra pessoa. Então, se por exemplo, Riquelme, eu vou te deixar para enforcamento, tá bom? Se por exemplo, a Jennifer que acabou de entrar, né? Eu dou 3 facadas no peito da Jennifer e a Jennifer vem a morrer, quando que esse crime se consumou? Quando que esse homicídio se consumou? A partir do momento da morte da Jennifer. E é claro, né, gente, como nós estudamos nas Penalives passadas, é necessário que a morte da Jennifer seja decorrente das facadas que eu dei no peito dela. É necessário que haja nexo de causalidade, lembra que a gente falou disso? Nexo de causalidade entre a conduta de um lado e o resultado do outro. E aí nós temos o momento da definição da morte, né? Quando que acontece a morte da pessoa? A morte da pessoa acontece com a morte cerebral, conforme dispositivo da lei dos transplantes, tá? Então veja que o tipo penal, na verdade o crime, ele se consuma quando estão presentes ali todos os elementos da definição típica. E a tentativa? A tentativa é a não consumação do crime. Então, a tentativa é a não consumação do crime, cuja execução foi iniciada. Então, o agente, na verdade, ele vai iniciar a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, eu vou matar aqui quem acabou de chegar, vou matar a Paola, né, nossa querida Paola. Vamos supor que eu desfiro 2 tiros em direção a Paola com a intenção de matá-la. Só que eu não consigo acertar. Por que eu não consigo acertar? Porque eu sou ruim de mira, né? Boa noite, querida. Ó, já chegou morrendo aqui na minha aula, né? Coisa maravilhosa. Então, boa noite pra você. Então, veja, eu atiro na Paola e eu não consigo acertar. Por que eu não consigo acertar? Porque eu sou ruim de mira. Porque a Paola fugiu, saiu correndo. Amém, né, Paola? Olha, agora você não vai morrer. Depois sua hora vai chegar, tá? A hora de todo mundo aqui sempre chega. Mas hoje não é a sua hora. Porque ela saiu correndo, porque alguém entrou na frente, né, e evitou que o tiro acertasse nela. Enfim, por qualquer circunstância que esteja fora da minha vontade. Então, isso é tentativa. A tentativa é a não consumação de um crime cuja execução foi iniciada. Então, veja que a execução do meu crime de homicídio foi iniciada. Quando que ela foi iniciada? Quando eu comecei a efetuar os disparos, né? Mas essa consumação, ela só não acontece por circunstâncias alheias à vontade daquele que pratica os atos de execução. Se fosse pela minha vontade, a nossa querida Paola já estava a essa hora morta, né? Mas como ela, sei lá, vamos supor que ela tenha saído correndo, ela fugiu, eu não consegui acertá-la com os meus disparos. Então, neste caso, eu responderei por homicídio tentado, né, na modalidade tentada. Então, quais são os elementos da tentativa? Nós temos aqui o início da execução. Então, nós vamos iniciar a execução, tiros em direção a Paola. A não consumação, porque esses tiros, eles não acertaram o corpo da Paola. E a interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. A Paola fugiu. Então, veja, era uma circunstância que estava fora da minha vontade, estava fora da minha intenção, estava fora do meu ânimos. Lembra? Vamos voltar para a teoria finalista aqui, né? Daquela intenção finalisticamente orientada para a produção do resultado morte. Então, foi isso que aconteceu. Por isso que eu, Heloísa,
Vou responder por homicídio tentado, na modalidade tentada. E qual que é a forma de punição da tentativa? A forma de punição é aquela da pena correspondente ao crime consumado, mas diminuída de 1 a 2/3. Então, como que o juiz vai calcular esta pena? Ele vai pegar a pena base do homicídio simples, nesse caso, né, reclusão de 6 a 20 anos. Ele vai analisar o cálculo trifásico da pena. Então, primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de diminuição e causas de aumento. Então, veja que essa causa de diminuição, o juiz vai analisar na terceira fase do cálculo da pena. Porque aqui, né, o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, ele traz isso pra gente, que no caso da tentativa, o agente será punido, ele responderá pela pena correspondente ao crime consumado, só que na terceira fase da pena, o juiz vai aplicar uma diminuição de 1 a 2/3. Professora, e como que o juiz sabe, né? Porque entre 1 e 2/3 existe uma diferença. Como que o juiz sabe se ele vai aplicar 1/3, se ele vai aplicar 2/3? Então, veja, aí é importante a gente saber as etapas do iter criminis. Por quê? Porque quanto mais próximo da consumação, então veja, quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição, certo? Então, quanto mais perto essa tentativa chegou da consumação total do crime, menor tem que ser a diminuição de pena que o juiz aplica. E aí aqui, né, nós temos o artigo 14 do Código Penal, só vou lê-lo para vocês rapidamente, que diz o seguinte: disse o crime, inciso 1, consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Foi o que a gente falou. E tentado quando iniciada a execução. Então, veja que para haver tentativa é necessário o início da execução. Então, quando iniciada a execução, este crime não se consuma por circunstâncias alheias, por fatores externos à vontade do agente. Parágrafo único, né? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Conforme eu disse para vocês, cálculo trifásico da pena, o juiz vai considerar essa causa de diminuição na terceira fase do cálculo. Bom, até aqui tudo bem, até aqui tudo lindo. E agora sim, né, Riquelme vai morrer enforcado. Pablo Moitinho aqui acabou de entrar, né? E geralmente nesta aula, o professor Pablo sabe disso, né? Geralmente nessa aula eu mato ele. Eu mato o professor Pablo Moitinho. E na verdade é uma troca de carinho, porque o professor Pablo Moitinho, quando dá essa matéria, também sempre me mata enforcada. E é sempre uma alegria, né? Na verdade é uma troca de carinho entre nós penalistas. Mas hoje, querido Pablo, né? Eu já tenho uma vítima. Eu já tenho o nosso querido Riquelme, né? E aqui está também o Dr. William Nogueira, que foi aluno, inclusive, do professor Pablo Moitinho. Um abraço para todos vocês que estão chegando, viu, gente? Um abraço para todos que estão chegando. Mas eu já tenho a próxima vítima. A minha próxima vítima é o Riquelme. Então, nós vamos fazer o seguinte, todos nós aqui que estamos assistindo a Pena Live, nós combinamos de, no final do ano, né, no final da Pena Live, então quando a gente tiver lá para aula 20 alguma coisa, que eu acho que vai até aula 20 e poucos, não me lembro muito bem, a gente resolve, para comemorar o final da Pena Live, Teoria Geral do Crime, a gente resolve matar o Riquelme enforcado, né? Professor Pablo perdeu a vez de morrer, né, Marcinha? E você entende bem dessa questão de morte, porque vira e mexe você morre aqui nas minhas Pena Lives, não é verdade? Aí depois o Riquelme vai nos contar a experiência de pós-morte, como que foi, tá? Riquelme, por favor, aí depois você me conta. E aí todos nós combinamos de matar o Riquelme enforcado. Todo mundo tá sabendo disso, menos o próprio Riquelme, que vamos supor que nesse dia não compareceu a Pena Live. E aí eu falo assim, gente, vamos
fechar a Penalive, Teoria Geral do Crime, com chave de ouro, né? Vamos matar o Riquelme? Aí vocês falam assim, nossa, vamos, que legal, ideia ótima, né? O Riquelme já tá, né? Riquelme, você não estaria nessa Penalive, tá? Você não tá sabendo de nada. Aí todo mundo fala, não, show, beleza, vamos sim, como que a gente vai fazer? Eu falei assim, olha, eu acho que uma morte, né, digna pro Riquelme tem que ser uma morte enforcada, porque daí a gente pode fazer um churrasquinho, não com o Riquelme, tá bom? Não com o Riquelme. Nós vamos fazer um churrasquinho, a gente pode chamar uma banda de pagode, né, uma coisa assim. E aí a gente pode distribuir presentes um pro outro, a gente pode inclusive fazer um amigo secreto no final. E aí, assim, pra fechar com chave de ouro mesmo, já que eu sempre mato vocês na nossa Penalive, a gente vai matar o Riquelme enforcado. E aí eu pergunto assim pra vocês, gente, quem será que pode trazer a corda? Que a gente vai ter que matar o Riquelme enforcado, né? Então vamos usar uma corda bonitinha, né? Alguma coisa assim, sei lá, uma corda colorida, alguma coisa interessante. Aí eu quero saber aqui, ó, no chat, quem pode trazer a corda para o enforcamento do Riquelme. Se alguém puder trazer a corda, por favor, coloque aqui, tá? Então, veja, e aí pra gente poder entender as etapas do iter criminis, tá? Quando eu chego pra vocês e falo assim, gente, então, vamos matar o Riquelme, né? O que vocês acham de matarmos o Riquelme? E aí vocês falam assim, ok, beleza, legal, ideia bacana, não sei o quê. E fica por isso mesmo, ó, a Marcinha, sabia que eu podia contar com a Marcinha, né? Marcinha traz a corda. Então, veja, se eu dou essa ideia pra vocês, olha, vamos matar o Riquelme, né? E aí vocês falam assim, sim, beleza, legal, ideia legal, e não sei o quê. E morre aí. Ninguém mais leva adiante essa ideia. Veja que o nosso crime, ele está na primeira etapa, que é a etapa da cogitação. Na etapa de cogitação, o agente mentaliza, idealiza, deseja, planeja. Então, a gente pode até ter planejado, né? Ai, como que nós vamos matar o Riquelme? Nós vamos matar enforcado num churrasco. Nós vamos fazer um churrasco para festejar o final das Penalives Teoria do Crime. E aí, como grande atração principal, vai ter o enforcamento do Riquelme. Se a gente só chegou até aí, nós não seremos punidos pelo enforcamento do Riquelme. Por quê? Porque nós paramos na etapa da cogitação, que é exatamente a etapa da mentalização, idealização, do desejo, do planejamento, mas parou por aí. Essa etapa da cogitação, ela não é relevante para o direito penal. Aí, nós temos uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Aí sim é a etapa da preparação. Então, na etapa da preparação, eu já, né, distribuo as tarefas com vocês. Olha, quem vai me trazer a corda? Aí a Marcinha fala, né, eu levo. Olha, quem vai me ajudar com a banda de pagode ou de piseiro, né? Agora, quem vai me ajudar com o grupo de piseiro? Eu levo o grupo de piseiro. Tá bom. Então, a carne pode deixar que eu levo, né? Se vocês quiserem também, aqui no meu prédio tem uma churrasqueira, posso alugar pra gente fazer o evento aqui. Aí eu falo assim, gente, mas o Riquelme, ele não vai querer, em sã consciência, ir lá pra forca. Quem que vai trazer um revólver ou uma faca, um canivete pra obrigar o Riquelme a ir até a forca? Eu levo o revólver pra obrigá-lo a ir até a forca. Então tá bom. Então veja que eu estou distribuindo as tarefas. Esse é o momento da preparação. Então, quando a Márcia vai lá comprar a corda, quando um outro aluno vai lá comprar o revólver, quando o outro aluno vai lá comprar a mordaça pro Riquelme, um outro aluno vai lá contratar a banda de piseiro, tudo isso faz parte do quê? Da etapa de preparação, mas principalmente aquela pessoa que vai comprar a corda, que tem a ver especificamente com o enforcamento, aquela pessoa que vai comprar a corda, aquela pessoa que vai conseguir a arma, né, para obrigar o pobre do Riquelme a ir até a forca e ser jogado de lá da forca.
Bom, a próxima etapa é a execução. Sobre a etapa da preparação. Gente, a etapa da preparação, em regra, a etapa da preparação não é punida pelo direito penal. Ela só será punida pelo direito penal se a preparação em si constituir um tipo penal autônomo. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um crime, que esse crime chama petrechos de falsificação. E esse crime petrechos de falsificação tem a ver com aquelas pessoas que produzem a máquina de fazer dinheiro falso. Ou então elas de alguma forma adquirem aquela máquina de fazer dinheiro falso. Veja que o crime de moeda falsa é um tipo penal autônomo. E o tipo penal de moeda falsa, ele pune a conduta daquela pessoa que de qualquer forma introduz moeda falsa em circulação, sabendo que a moeda é falsa, tá? Veja que se a gente não tivesse o tipo penal de petrechos de falsificação, o fato de adquirir uma máquina de fazer dinheiro falso não seria crime. Mas como a etapa de preparação constitui um tipo penal autônomo, que é esse tipo penal de petrechos de falsificação, neste caso, a preparação para o crime de moeda falsa também é punida pelo Código Penal. Então, o que a gente pode concluir até agora? A gente pode concluir que a etapa da cogitação não é punida pelo direito penal, que a etapa da preparação, pelo menos num primeiro momento, também não é punida pelo direito penal, mas existem alguns casos em que a preparação para um outro crime constitui um tipo penal autônomo. A mesma coisa acontece com a questão do tráfico de drogas, né? Então, aquela pessoa, ou então a mesma questão acontece com o tipo penal de organização criminosa. Então, veja, aquela pessoa que financia a organização criminosa também pratica um tipo penal autônomo. E esse financiamento da organização criminosa seria uma etapa de preparação, né? Na lei de drogas, nós também temos um tipo penal neste mesmo sentido. O tipo penal daquela pessoa que financia o tráfico, como uma etapa de preparação para a prática do tráfico de drogas. Então, todos esses são exemplos nos quais a preparação do crime também é punida. Mas por que é punida? Porque constitui um tipo penal autônomo. A etapa da execução. A partir deste momento, nós temos a punição pelo direito penal. Por quê? Porque na fase da execução, o agente começa a realizar o núcleo do tipo, iniciando a lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal. Então, veja, no caso do enforcamento do Riquelme, né, me respondam aí, quando que começa a execução do nosso crime? Quando que tem início a execução do nosso crime? Vejam o que eu acabei de falar para vocês, né? Que a etapa da execução, ela se inicia com a lesão ao bem jurídico protegido. Então, qual que é o bem jurídico protegido pelo tipo penal de homicídio? O bem jurídico protegido pelo tipo penal de homicídio é a vida, não é isso? Quando que nós temos o início, portanto, da execução do enforcamento do Riquelme? Riquelme, você sabe qual que vai ser o início da execução do seu enforcamento? A partir de qual momento nós teremos aí o início da execução e a possibilidade, portanto, de punir, né, de nos punir pela prática desse crime, ainda que seja na forma tentada? Fala aí pra mim, escreve aí no chat. Professora Marcela, grande alegria ter você aqui com a gente, saudade de você, beijo pro pequeno, viu? E aí, gente, cadê o Riquelme? Riquelme já morreu? Que não tá respondendo a gente ainda? Quando começar a comprar as coisas, lá, Riquelme, importante essa sua observação, né? Quando a gente começa a comprar as coisas, nós estamos na etapa da preparação.
Então, a etapa da preparação, ela não é punida pelo direito penal. Se a Márcia vai lá e compra corda, um outro vai lá e tem a arma, já tem a arma, tá? Tem um porte de arma, pega a arma, começa a limpar a arma para trazer, um vai contratar a banda, outro vai contratar o churrasco, e a gente tá organizando tudo. Isso ainda não pode ser punido, essa etapa ainda não pode ser punida pelo direito penal. Qual é a etapa que pode ser punida pelo direito penal? A etapa da execução. Então, quando o bem jurídico vida do Riquelme começa a ser atingido. A partir de qual momento que a vida do Riquelme começa a ser atingida? Quando será? Alguém tem alguma ideia de quando que a gente começa a falar na execução propriamente dita? Na verdade, a gente vai ter o ato de execução quando a gente coloca a corda no Riquelme, né, e faz ele pular da cadeirinha. Então, a partir deste momento, né, a partir do momento que a gente coloca a corda no Riquelme e faz ele pular da cadeirinha, nós temos a lesão ao bem jurídico vida, tá? Nós temos o início da execução. E a consumação desse crime, né, vai acontecer. Desculpa, gente. A execução desse crime vai acontecer quando todos os elementos descritos no tipo penal foram realizados pelo agente. Então, quando que nós poderemos falar na consumação, do crime de homicídio do Riquelme? Quando efetivamente o Riquelme morre enforcado. O Riquelme perde a sua vida, tá? Mas agora voltou, né? Deixa eu ressuscitar o Riquelme. Riquelme, por favor, ressuscite aí. Tudo hipoteticamente, tá, gente? Tudo pelo bem da ciência. Só mato quem eu amo. Riquelme morreu enforcado, então isso significa que eu gosto muito do Riquelme, demais da conta. Riquelme, eu quero saber como foi a sua experiência pós-morte. Tá tudo certo com você? Tudo certinho? Responde aí pra mim no chat, tá? Que eu fico preocupada depois que eu mato os meus alunos pra saber como que eles estão. E aí, gente, enquanto o Riquelme responde, então vejam, nós temos... Ah, foi legal? Ah, então ótimo, adoro isso. Adoro quando o aluno morre, né? Principalmente de uma forma trágica dessa e ele se sente bem. Que coisa boa, né? Eu adoro quando ele tem uma experiência pós-morte legal. Então, que bom, Riquelme. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Sua participação foi extremamente importante. Até porque o professor Pablo se livrou dessa, né? Então, nós temos aí 4 etapas do iter criminis, desse caminho do crime: cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação e a preparação, pelo menos de início, não são punidas pelo direito penal. Nós temos a punição pelo direito penal a partir da execução. Então, se o crime começou a ser executado, mas a consumação não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós teremos o crime tentado. Se a execução aconteceu e a consumação também, então aí nós teremos o crime consumado. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certinho? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? E aí, enquanto vocês não me perguntam, eu vou seguindo com a matéria. Bom, já que vocês entenderam a diferença entre crime consumado e crime tentado e entenderam as etapas do iter criminis, nós vamos falar um pouquinho da diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, veja o seguinte, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz são hipóteses nas quais o crime não se consuma. Só que o crime não se consuma pela mudança de vontade do agente. Então, vamos entender como que isso funciona. Isso está lá no artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal, ele fala o seguinte. Vamos lá. Artigo 15. O agente que voluntariamente, olha a palavra-chave aqui, né?
O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, aqui, nesse artigo 15, a gente tem a desistência voluntária, a gente tem o arrependimento eficaz. Aonde que está a desistência voluntária? Olha aqui, desiste de prosseguir na execução. Então, quando a lei penal fala em desiste de prosseguir na execução, nós estamos falando da desistência voluntária. E quando nós falamos que o agente impede que o resultado se produza, nós estamos falando de arrependimento eficaz. Professora, mas qual é a diferença, portanto, entre um e o outro? Primeiro, vamos traçar a diferença da tentativa, do crime tentado, com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na tentativa, gente, quando a gente fala em crime tentado, o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias, diversas à vontade do agente. Agora, quando nós falamos em desistência voluntária ou em arrependimento eficaz, nós estamos falando que o crime não se consuma porque o agente, no curso do iter criminis, ele mudou de ideia, ele mudou a sua vontade. Ele estava com vontade de consumar o crime, mas aí no meio do caminho ele mudou de ideia, tá? Boa noite, Renata. Tudo bom, querida? Obrigada pelo carinho, viu? Sempre bom ter você aqui. Bom, então, gente, vejam aqui. Agora eu vou falar da diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Então, vocês viram que tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o crime não se consuma porque o agente, o criminoso, ele mudou de vontade. Ele tinha vontade de executar o crime e atingir o resultado, mas no meio do caminho ele muda de vontade. Qual que é a diferença? A diferença é que a desistência voluntária, ela vai acontecer durante a execução. Durante a execução, antes do início da consumação. Então, olha aqui, a desistência voluntária, ela vai acontecer durante a execução, antes do início da consumação. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele vai acontecer depois da execução, antes da consumação completa. Depois da execução, então já terminou a execução, já começou um pedacinho da consumação, mas a consumação ainda não foi até o final. Então, olha aqui para vocês não errarem, prestem atenção, eu vou falar de novo, tá? A desistência voluntária, eu não falei para vocês que são 4 as etapas do iter criminis? Cogitação, preparação, execução e consumação? São essas as 4 etapas, não é isso? E não falei para vocês que as etapas importantes para o direito penal, que geram responsabilidade no direito penal, são as etapas da execução e da consumação. Também falei isso para vocês. Quando que vai acontecer a desistência voluntária? Quando que vai acontecer o arrependimento eficaz? A desistência voluntária vai acontecer durante a execução. Isso significa que a consumação ainda não começou, tá? Nós estamos na etapa da execução. Consumação ainda não aconteceu. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele vai acontecer depois da execução. A execução já aconteceu, tá? Então, aí, nós estaremos na etapa da consumação. Só que a consumação, ela ainda não acabou. Ela começou, mas ainda não acabou. E aí, ele muda de ideia. Professora, você pode nos dar exemplos para a gente entender melhor? Claro, porque é através dos exemplos que vocês vão efetivamente entender isso daqui, tá? Então, eu preciso de mais uma vítima. Já matei o Riquelme hoje. Boa noite para quem tá chegando agora, né? Eu vou matar. Eliette, posso te matar? Ah, não, eu falei que é a hora de alguém ia chegar, mas eu não anotei aqui.
Quem que tava aqui que eu falei que a hora ia chegar, hein? Poxa vida, esqueci. Esqueci da pessoa que me falou. Tô tentando ver aqui nos comentários, mas agora... Ah, a Eliette falou que pode, então vou matar a Eliette. Então, vejam aqui, ó. Nossa querida Eliette, né? Vamos supor que eu não goste da Eliette. A Eliette é minha inimiga. Eu tenho inveja da Eliette. E aí, o que que vai acontecer? Eu quero matar a Eliette. E aí, num belo dia, né? Eu, professora Heloísa, imaginem que nós retornamos aí à sala de aula. Eu estou lá na sala de aula, estou dando aula para Eliette. A Eliette toda linda, maravilhosa, agora com a máscara, né? Aquela máscara toda... Opa! Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Estão me vendo e me ouvindo? Espero que sim, né? Dá um ok aí se vocês estiverem me vendo e ouvindo. A Eliette toda linda, maravilhosa, né? Com aquela máscara toda. E eu dando aula pra Eliette, tô morrendo de inveja da Eliette. O que que eu faço? Eu pego a minha arma, a minha pistola automática com silenciador e dou 3 disparos na Eliette, tá? Aí, quando eu pego a pistola, imagina, gente, aquela pistola maravilhosa, cromada, com silenciador, automática, aquela coisa linda, maravilhosa mesmo, primeira classe, tá? Quando eu pego a pistola, que eu vou mirar pra Eliette, todo mundo, né, da aula vê aquele negócio prateado e não sei o que, sai correndo. E a Eliette também sai correndo. Mesmo assim, eu dou os disparos em direção a ela, porque eu quero matá-la. Só que como ela saiu correndo, né, eu não consegui matá-la. Então, veja, aqui nós estamos falando de uma tentativa, nós estamos falando de desistência voluntária ou nós estamos falando de arrependimento eficaz? E aí? Coloquem aí pra mim. Nós estamos falando de tentativa, de crime tentado, nós estamos falando de desistência voluntária ou nós estamos falando de arrependimento eficaz? Considerando que eu só não matei a Eliette porque ela saiu correndo, tá, gente? E eu não consegui acertar. Vamos supor até que eu tenha corrido atrás da Eliette, né, com a pistola, não sei o que, mas não consegui matar, porque eu sou muito ruim de mira. Bom, então neste caso, né, exatamente, Riquelme, eu estarei falando do quê? De crime tentado, exatamente, vocês acertaram. Vamos para a segunda alternativa, tá bom? Segunda situação da vida, mesma coisa, tá? Tenho inveja da Eliette, quero matar a Eliette tá lá na sala de aula, eu pego a pistola, no que eu pego a pistola, todo mundo fica parado, porque todo mundo fica pensando assim, será que é de verdade? Será que ela traz uma pistola pra dentro da sala de aula? O que ela vai fazer com isso? Ela vai dar tiro mesmo? Não, deve ser brincadeira isso. E a Eliette também ficou parada lá, né? O aluno não sabe o que fazer diante daquela situação esdrúxula. A Eliette também ficou parada. Eu pego a pistola e dou um tiro em direção à Eliette. Só que eu não acerto nem a Eliette, nem nenhum aluno, tá? Na hora eu fui dar o disparo, mas eu tava nervosa, né? Que eu tava sendo observada por muitas pessoas. Eu fiquei nervosa e o tiro bateu no teto. No que o tiro bateu no teto, vocês continuam ali, né? E aí, um se levanta pra sair correndo e fala assim, ó, todo mundo sentado, senão eu mato todo mundo. Aí vocês sentam. Mas a minha intenção não é matar mais ninguém, é só matar a Eliette. E a Eliette sentada. Aí eu começo a pensar assim, poxa, mas se eu matar a Eliette, como que eu vou ficar depois? Eu vou perder o meu emprego, né? A minha fama de boa professora vai pro buraco, daqui a pouco tá a polícia aqui, eu vou ter que me defender, eu vou ficar presa. Ai, não compensa, não compensa. E guardo a pistola na bolsa, tudo, e aí eu guardo, começo a chorar, falo pra todos vocês, olha, eu tô passando por um momento difícil, na verdade, é verdade que eu nunca gostei da Eliette, sempre tive inveja dela, eu queria matá-la, mas sabe como é, né? Eu desisti no meio do caminho, eu até dei um tiro pra acertá-la, mas vocês viram como a minha mira é péssima, eu não consegui acertá-la, me arrependi e guardei a arma. Bom, gente, então falem aí pra mim, diante disso nós estamos numa hipótese do quê? De crime tentado, de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. E aí?
Nós estamos falando de tentativa, de crime tentado, de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz? Alguém chuta? Pode chutar, gente, pode chutar, não paga pra chutar não, tá? Vai chutando aí pra gente conversar sobre. Ó, enquanto vocês vão chutando, seguinte, eu não disse pra vocês que a desistência voluntária, ela vai acontecer durante a execução, antes da consumação? Então, veja, quando que a gente teria o início da consumação? Quando que a gente teria o início da consumação do crime? A gente teria o início da consumação do crime quando o bem jurídico vida tivesse sido lesado. Então, veja, embora eu tenha iniciado o ato de execução, porque eu tenha dado o tiro, efetuado o disparo, então eu iniciei a execução, nós não tivemos o início da consumação, porque a consumação, ela só teria início se o projétil tivesse alcançado um ponto vital da Eliette. E neste caso, o tiro nem acertou a Eliette. Então, veja, eu tenho o início da execução, eu estou na fase da execução. E a consumação nem começou a acontecer ainda. Então, veja, neste caso, eu estou no terreno do arrependimento eficaz. Exatamente. Neste caso, não. Neste caso, eu estou no terreno da desistência voluntária. Por que eu estou no terreno da desistência voluntária? Porque eu disse para vocês que a desistência voluntária, ela vai acontecer durante a execução, não é isso? Antes da consumação. Então, veja, eu já iniciei o ato de execução, eu desferi o primeiro tiro com a intenção de matá-lo, mas eu mudei de ideia e guardei a arma. Então, veja, nesse caso, eu estou diante da desistência voluntária. Professora, quando que seria arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele aconteceria no seguinte caso. Então, toma muito cuidado, porque os alunos se confundem todos, tá? Vocês se confundem muito. Então, olha aqui. Se eu pego a arma, atiro em direção a Eliette, não acerto o tiro, tá? E desisto e guardo a arma na bolsa novamente, eu pratiquei o quê? Desistência voluntária. Por quê? Porque eu iniciei a execução, vocês percebem que eu iniciei a execução quando eu dei o primeiro tiro? Mas a consumação nem começou a acontecer. A consumação, ela só aconteceria se o projétil tivesse perfurado um órgão vital do corpo dela, se eu tivesse atingido uma região vital do corpo dela. Então, veja, como que seria uma hipótese de arrependimento eficaz? Vamos supor que eu tenha dado efetivamente um tiro na Eliette, tá? E a bala perfurou o tórax da Eliette. E a Eliette está sangrando muito, não acertou o coração, mas acertou o tórax. E ela está com hemorragia. E aí, quando eu vejo, né, aquele sangue jorrando, aquela coisa toda, acertei uma região vital, que é o tórax, eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que besteira grande foi essa que eu fiz? Deixa eu reparar o mal que eu fiz. E aí, na hora, eu já pego a Eliette no colo, no braço, já saio correndo com ela na faculdade, já jogo ela dentro do meu carro, já vou, aquela coisa bem de filme pitoresco, né? Já vou pro próximo hospital que tem, já levo ela no PS gritando, pelo amor de Deus, salva minha aluna, salva minha aluna. E aí, já vem a equipe, ó, o Pipoca gostou do exemplo. Já vem a equipe, né? A equipe toda já leva ela lá pra cirurgia, já estanca a hemorragia e faz a cirurgia na Eliette. A Eliette vive, sobrevive. Então, veja, neste caso, nós estamos no terreno do arrependimento eficaz. Então, veja, por que o primeiro caso é diferente do segundo? Porque no primeiro caso, eu dei o tiro na Eliette, eu iniciei a execução, mas a consumação nem começou a acontecer, já que o tiro nem pegou no corpo da Eliette.
No segundo caso, que é o caso do arrependimento eficaz, veja, eu dei o disparo, eu iniciei a execução, o tiro pegou uma região vital, então eu finalizei a execução do meu crime, e quando o tiro pega a região vital, a consumação do crime começa. Por quê? Porque a vida dela está sendo extinta por aquela bala tá ali gerando uma hemorragia interna, e se ela não tiver cuidado e se ela não for socorrida, ela vai morrer. Então veja que quando eu mudo de ideia, né, depois do ato de execução, durante a consumação do crime, o que eu pratico aí é arrependimento eficaz. Professora, o que aconteceria se Eliette morresse? Bom, aí eu tive um arrependimento, certo? Mas esse arrependimento foi eficaz? Não, porque a vítima morreu. Então aí, se a vítima morre e o crime se consuma, eu não posso falar em arrependimento eficaz. Para que eu fale tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o resultado não pode acontecer. Se o resultado acontece, a gente não pode falar nem em desistência voluntária e nem em arrependimento eficaz. Professora, mas eu tenho uma dúvida. E se você atira na Eliette e o tiro não acerta uma região vital? Então vamos supor que você atirou com a intenção de matá-la, tá? Você deu um tiro com a intenção de matá-la, mas o tiro pegou aqui no ombro dela, ou melhor, o tiro pegou na mão. Porque na hora que você atirou, ela levantou a mão pra cima, né? Você atirou errado, que você não sabe atirar direito. Ela levantou a mão, o tiro pegou bem na palma da mão dela. E aí, quando você viu aquele sangue, aquela coisa toda, e aí a mesma coisa, você se arrependeu, levou ela no hospital e tudo mais. Então, veja, gente, neste caso, nós estamos no terreno da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Neste caso, nós ainda estamos, tomem cuidado, nós ainda estamos no terreno da desistência voluntária. Mas por que, professora, você acertou a vítima, ela tá sangrando? Agora veja, aquele tiro na mão dela, na palma da mão dela, por si só, Eliette não tem nenhum problema de saúde, tá? Eliette não é hemofílica, não tem problema de cicatrização, não tem diabetes, não tem nada disso, tudo bem? Aquele simples tiro na palma da mão da Eliette tem potencialidade lesiva para tirar a vida da Eliette? Não. Não tem potencialidade lesiva para tirar a vida da Eliette. Então, nesse caso, eu ainda não consumei o crime, não comecei a consumação do meu crime. A consumação do crime, gente, quando a gente fala em consumação, nós falamos apenas naquele tiro, quando eu tô falando de homicídio, nós falamos apenas naquele tiro que tem potencialidade lesiva para matar aquela pessoa. Então, você efetuou o primeiro disparo, você só iniciou a consumação do crime se aquele tiro, por si só, tem potencialidade lesiva para matar aquela pessoa. Um tiro na mão, um tiro na perna, um tiro no ombro, não tem potencialidade lesiva para matar. Isso significa que eu só vou ter arrependimento eficaz a partir do momento em que o agressor desfere um tiro numa região vital da vítima, ou no tórax, ou no abdômen, ou na cabeça, ou no pescoço, em alguma região vital da vítima, tá bom? Bom, como que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz serão punidos? Eliette, antes disso, deixa eu te perguntar, né? Como está aí a sua pós-morte? Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem depois de tantos tiros, né? Na mão, no tórax, no abdômen. Eu espero que você esteja bem, por favor, me dê um ok aí, se você ainda estiver aí, né, se estiver entre nós, por favor. Ah, então tá bom, Então, Eliette ainda está aqui com a gente, né, participando. Muito obrigada pela sua participação, estava com saudades de você, viu? E veja, como que é a forma de punição? A forma de punição, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o agente, ele não vai responder pela tentativa. Nesse caso, ele vai responder apenas pelos atos até então praticados. Então, veja,
como que vai acontecer? Então, nesse primeiro caso, que eu disparei um tiro em relação a Eliette, mas o tiro nem pegou nela. Eu posso responder, por exemplo, por disparo de arma de fogo, mas eu não vou responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque neste caso, nós tivemos uma desistência voluntária. No segundo caso, em que eu dou o tiro na Eliette e o tiro pega na mão da Eliette, não tem potencialidade lesiva para matar. E aí eu vou lá, levo ela no hospital, ela tira o projétil da mão, é enfaixada. Vamos supor, né, que esse projétil, ele fraturou um dedo, um mocinho aqui da mão da Eliette, tudo. Ela precisou ficar com a mão imobilizada durante um mês, né? Deu toda uma complicação, precisou passar por uma cirurgia. Então veja que neste caso eu responderei por lesão corporal de natureza grave, mas eu não responderei por tentativa de homicídio. Ah, professora, e no terceiro caso, né? Em que vamos supor que você deu um tiro na Eliette e aí esse tiro, vamos supor que seja no abdômen da Eliette, e esse tiro pegou o baço da Eliette, a Eliette teve que passar por uma cirurgia, perdeu o baço, foi uma questão extremamente complexa. Então veja, neste caso eu responderei por lesão corporal de natureza gravíssima, mas não responderei por tentativa de homicídio. E por que eu não responderei por tentativa de homicídio? Porque essa é uma benesse que a lei concede àquela pessoa que desiste de prosseguir com os atos de execução. Então, a pessoa ela só responde pelo resultado até então praticado. Se ela simplesmente deu um tiro, ela vai responder por disparo de arma de fogo. Se o tiro acertou a vítima, mas gerou uma lesão corporal de natureza leve, vai responder por lesão corporal de natureza leve. Se foi grave, por grave. Se for gravíssima, por gravíssima. Mas não vai responder pela tentativa, tá? Por quê? Porque o resultado não aconteceu pela mudança de vontade do agente. E aí, gente, tem uma outra questão aqui, que é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, a Eliette tá falando aqui, né, vou mandar a conta do hospital. Eliette, nesse caso, aí, Eliette, olha só, aqui já tendo como advogada, né, se você me contratar, eu sei que eu fui a criminosa, mas se você me contratar, a gente pode, inclusive, ver uma questão de mover uma ação indenizatória no cível, né, para que o agressor aí arque com todas as suas despesas médicas, tá bom? No caso do arrependimento posterior, veja, o arrependimento posterior também é uma causa de diminuição de pena. Então, veja, nos outros casos, né, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós não temos uma simples causa de diminuição de pena. Na verdade, nós temos aí causas de mudança da vontade do agente. No arrependimento posterior, nós temos uma simples causa de diminuição de pena, que acontece nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o arrependimento posterior é só para crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, em que o agente voluntariamente, por sua própria vontade, ele repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, gente, esse crime de arrependimento posterior, ele serve, por exemplo, para um crime de furto, por um crime de apropriação indébita, para esses tipos penais que não envolvem, que são patrimoniais, de natureza patrimonial, não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, e no qual o agente restitui a coisa à vítima, né? Essa restituição, ela deve acontecer até o recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos lembrar aqui que o recebimento da denúncia ou da queixa, ele denota o início da ação penal, o início do processo penal. Então, aqui a gente tem um quadrinho entre o arrependimento posterior e o arrependimento eficaz. E aí a gente vai fechar com essa diferença, né? O arrependimento posterior, ele vai acontecer apenas para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. O arrependimento eficaz, ele vai servir para crimes com ou sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Mandar um abração aqui pro professor Sérgio, né? Falar que estou com saudades também. E que a gente espera que a gente se encontre, né? Depois dessa pandemia, dessa coisa toda de vacina, que a gente se encontre logo mais. Bom, em relação ao arrependimento posterior, nós temos o arrependimento posterior é causa de redução da pena. Então, nós estamos falando aí de diminuição de pena no cálculo trifásico, na terceira fase do cálculo, tá? E a redução, ela vai ser de 1/3 a 2/3. Enquanto que no arrependimento eficaz, a própria lei penal coloca, né, que neste caso o agente será punido pelos atos até então praticados. Então, a punição é bastante diferente, porque o arrependimento eficaz, ele altera a tipicidade penal, enquanto que o arrependimento posterior não, é uma simples causa de diminuição de pena. Por fim, o arrependimento posterior, no arrependimento posterior, nós temos a consumação total do crime. Então, por exemplo, num crime de furto, eu furtei um colar de pérolas. Eu me arrependo, eu vou lá e restituo esse colar à vítima antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Mas veja que o crime ele já se consumou, porque eu já tirei aquela coisa da esfera de domínio da vítima. Então, no arrependimento posterior, nós temos a efetiva consumação do crime. No arrependimento eficaz, não, né? O arrependimento eficaz, ele só vai ser eficaz se ele for anterior à consumação do crime. E por fim, gente, nós temos aqui a questão do crime impossível. O que é o crime impossível? O crime impossível é aquele impossível de se consumar pela ineficácia total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material. Então, veja que nós temos duas hipóteses de crime impossível, né? Duas espécies, na verdade, de crime impossível. Eu tenho o crime impossível pela absoluta ineficácia do meio e eu tenho o crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto material. Então, deixa eu te dar um exemplo de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, uma mulher que acredita estar grávida e ela vai ingerir uma substância abortiva. Então, vamos supor que eu tenha ficado grávida, eu não desejo essa gravidez, e eu vou lá na farmácia e peço pro farmacêutico, olha, você tem aí, ou no mercado negro, né? Vamos supor que eu vou no Mercado Livre, né? na Deep Web, eu vou na Deep Web e coloco lá, medicação abortiva, comprar medicação abortiva. E aí aparece lá um fornecedor, eu peço, a medicação chega na minha casa, e aí eu vou ingerir essa medicação abortiva, tenho lá um pequeno sangramento, né? E acredito que efetivamente abortei. Aí, depois de um tempo, esse sangramento começa a ficar cada vez maior, maior e maior. E aí, eu vou ao médico. E aí, quando eu vou ao médico, eu vou desesperado, né? E aí, eu falo pro médico, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu estava grávida. Aí, levo um pouco da medicação, falo assim, olha, eu comprei no Mercado Negro esse abortivo, eu usei esse abortivo, então, provavelmente, estou tendo um aborto. E aí o médico vai analisar essa substância e ele fala assim pra mim, olha, na verdade você estava grávida, mas você teve um aborto espontâneo. Por quê? Porque esse frasco aqui que você me trouxe, isso daqui não é medicação abortiva, isso daqui é soro fisiológico. Que você usou, né, você comprou como medicação abortiva, você usou como medicação abortiva, mas não fez nada no seu organismo. Na verdade, o seu aborto foi espontâneo. Então, veja, neste caso, eu pratiquei o quê? Um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Soro fisiológico tem potencialidade lesiva para abortar alguém? Não. Então, na realidade, né, eu pensei que eu estivesse usando medicação abortiva, quando na verdade estava usando soro fisiológico. E aí, por uma ironia do destino, eu acabei tendo um aborto, sofrendo um aborto espontâneo e achei que fosse por conta daquela substância. Veja que nesse caso, eu estava grávida efetivamente, né? O que foi ineficaz foi o meio empregado, ou seja, foi aquela medicação que eu usei, quando na verdade não era medicação coisa nenhuma.
Se esse médico, sabendo de toda essa história, resolve fazer uma delatio criminis na delegacia mais próxima, em virtude do aborto que eu pratiquei, eu vou poder responder por crime de aborto? Claro que não. Por quê? Porque essa é uma hipótese de crime impossível e a lei penal não pune o crime impossível, tá? Mas o que interessa pra gente saber agora é que esse crime impossível foi por absoluta ineficácia do meio, porque o meio empregado não era idôneo para atingir aquele resultado que eu desejava, por mais que eu desejasse o abortamento. E depois nós temos o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Então veja, neste caso, o que vai acontecer? Eu faço o teste de gravidez, o teste de gravidez dá positivo, mas dá um falso positivo, porque vamos supor que eu tenha comprado um teste muito ruim, e ele dá lá, sabe aquela coisa que fica meio nebulosa entre o sim e o não? E aí eu falo assim, ai, tô grávida, não quero. Vou lá no laboratório, colho o exame de sangue, só que eu tô tão desesperada, que ato contínuo, eu já vou lá na Deep Web, compro uma medicação abortiva e tomo. E aí eu tomo a medicação abortiva, né? E aí verifico, e aí depois de tomar a medicação abortiva, essa medicação abortiva ela causa uma certa hemorragia, eu tenho uma certa hemorragia, então eu penso que efetivamente eu abortei. Só que o que acontece? Eu vou lá buscar o resultado do meu exame de sangue. E no resultado do meu exame de sangue dá 0, totalmente 0, não estava nem ligeiramente grávida, simplesmente não estava grávida. Veja que nesse segundo caso, o crime impossível ele vai acontecer por absoluta impropriedade do objeto. Por quê? Porque, veja, o instrumento que eu usei era a medicação. A medicação estava ok, tá? A medicação era abortiva, tinha potencialidade para causar abortamento, estava tudo conforme o planejado. Então, o meio empregado, o instrumento empregado, quando eu falo em meio, eu estou falando em instrumento. O instrumento empregado tinha potencialidade lesiva. A medicação era abortiva. O que não era idôneo neste caso? O que não era idôneo era o meu útero, porque eu não estava grávida. Eu não tinha ali um embrião e eu pensei que eu tivesse. Então veja que nesse segundo caso, o crime será impossível por impropriedade absoluta do objeto material. Então o meu órgão, né, sobre o qual recai o efeito da droga, o efeito da medicação abortiva, ele não estava apto para o abortamento, já que ele não tinha nenhum embrião ali. Tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, a forma de punição. O crime impossível ele não é punido porque ele configura uma conduta atípica. Ah, professora, mas você tinha a intenção e aquela coisa de finalismo, de vontade finalisticamente orientada, porque sua vontade estava ali, né? Mas veja, nesses casos, o nosso legislador, por razões de política criminal, de desencarceramento e por impossibilidade mesmo de se alcançar o resultado, ele não pune o agente nesses casos. A conduta aí, ela é atípica. A conduta não se encaixa na norma penal porque não teria nunca possibilidade de se encaixar. Tudo bem, gente? Nós estouramos um pouquinho o horário aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo enorme pra vocês, viu? Muito obrigada por todos aqueles que morreram nessa nossa pena live mórbida. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Um abraço muito grande pra vocês, pessoal do YouTube também, pra quem me assistiu até o final. Um beijo muito grande pra vocês e até semana que vem, tá bom? Beijo, 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 beijo. Vou encerrar aqui, senão não consigo gravar, porque a gente estourou um pouquinho no nosso tempo, tá bom? Eliette tá aí ainda, ai, coisa maravilhosa, um beijo pra todos vocês, Marcinha, Renata, Eliette, Dimas, Denis, todos vocês que estão aqui, todo mundo que tá no YouTube também, muito obrigada, viu? Um beijo enorme pra vocês. Beijo, gente, tchau, tchau!